Inside the Box de volta e meu povo, simplesmente o Sunderland é o vice-líder da Premier League. Sim, o Sunderland vice-líder da Premier League, obviamente foi o primeiro time a jogar, né? Na verdade junto com o Newcastle e Fulham que também jogaram no mesmo horário, mas com 9 jogos o Sunderland assume a vice-liderança da Premier League conquistando uma vitória dentro de Stamford Bridge. Um dos melhores mandantes até aqui da Premier League que era o Chelsea, um adversário sempre muito difícil de ser vencido, principalmente dentro de casa, e o Sunderland faz história, conquista a vitória, muito também na força da sua torcida, que jogou junto o segundo tempo inteiro, foi impressionante mesmo como visitante, fez muito barulho. E eu tô aqui para analisar muito do lado do Chelsea, obviamente, temos muitos torcedores do Chelsea que acompanham aqui o canal, mas também pela ótica do Sunderland que conseguiu esse resultado impressionante. Reforçando para todos, deixem o like, comentem, compartilhem o hype, enfim. Hoje teremos vários vídeos durante o dia analisando a rodada da Premier League. E esse aqui é o primeiro para falar de Chelsea 1, Sunderland 2. Certo, pessoal? Vamos lá. Passando aqui pelas escalações do jogo, algumas surpresas. O Sunderland veio com uma linha de 5. O Sunderland normalmente joga com uma linha de 4 defensiva. Hoje veio com 5. E quando você olha essa escalação inicial, você pensa, pô, vai ser um Sunderland marcando bem baixinho e tentando usar os contra-ataques, aproveitar um espaço gerado pela defesa do Chelsea. E na verdade o que a gente viu foi um Sunderland sufocante pressionando a saída de bola do Chelsea, cara. Foi uma marca desse time do Sunderland, mas hoje impressionante por ser um jogo fora de casa contra um time do Big Six, contra um time candidato a disputar Champions, a ficar na parte de cima da tabela, contra um bom Chelsea, que vem de uma goleada na Champions, que vem de uma grande vitória na Premier League fora de casa contra o Forest. E o Sunderland corajoso, cara, corajoso, mesmo nesse 5-4-1, Sadik e Xhaka como dupla de meio campistas, grande jogo dos dois, os dois jogaram demais. Traoré e Lefebvre como os jogadores de beirada e o Isidore brigando muito no ataque e ainda saiu com o gol. Do lado do Chelsea, o Chelsea veio com o João Pedro jogando como 10, que é uma coisa que a gente já vem comentando aqui no canal e eu falei um pouco na prévia do jogo, né, sobre isso, que cada vez mais os minutos do João Pedro, os melhores minutos são jogando como 10 atrás de um centroavante. Hoje não funcionou. João Pedro apareceu muito pouco e o Mark Guiu é um jogador ainda insuficiente para a Premier League, para um time que disputa o que o Chelsea disputa, né? Que sonha com o que o Chelsea sonha. Pausa para o cafezinho. Então não foi um jogo bom do Mark Guiu. O time veio com Reece James, Chalobah, Achampong, Cucurella, Caicedo, Enzo, Pedro Neto, Garnacho, tinha dúvida, né, se jogaria Estevão, Gittens, Garnacho, se o Estevão jogasse, o Pedro Neto teria que inverter o lado, enfim, começou com o Garnacho e o Garnacho marcou gol. Como eu comentei que o Sunderland pressionava muito, dificultava a saída do Chelsea, deixava o Chelsea desconfortável no jogo, e até começou de uma forma impressionante, né? Pressionando e tal. Falei, caramba, o jogo vai ser interessante. E numa dessas, o Sunderland todo no campo de ataque. Tem uma bola esticada pelo Chelsea, né? Porque o Sunderland provocou uma saída longa. O Gertruida, ele ganha a bola. Ele conduz a bola até o meio campo e acaba perdendo. Aí o Pedro Neto recupera, aciona o Garnacho de mano com o Mukiele, dá uma pedalada atrás para a esquerda e marca um belo gol. É um belo gol do Garnacho. 1-0 Chelsea, você já fica com aquela impressão, né? Caramba, o Sunderland começou com uma postura corajosa e foi punido pela sua característica, né? De marcar alto, o Gertruida teve confiança ali para sair jogando, acaba vacilando. E é curioso que o próprio Gertruida vai ser recompensado numa jogada parecida no final do jogo, com ele conduzindo, lançando o Brobbey e gerando o segundo gol do Sunderland. Mas enfim, isso é para daqui a pouco. Então o jogo começa 1-0 pro Chelsea, e aí você pensa, caramba, o Sunderland vai sentir muito isso, né? E na verdade o que a gente viu foi o Sunderland mantendo a sua característica e a sua ideia pro jogo. Então o Sunderland continuou marcando alto, continuou dificultando o jogo do Chelsea. Não é que o Sunderland era melhor na partida, mas o Chelsea não estava confortável no jogo. O Chelsea tinha dificuldade para superar essa primeira linha de pressão, para se estabelecer no campo de ataque e para gerar chances. Em geral foi um jogo do Chelsea de poucas chances claras no jogo. Então a ideia do Sunderland
ela deu resultado. Quer ver? Eu até vou pegar aqui nas estatísticas do que teve de grandes chances, ó. Quando você olha para os expected goals, o Sunderland terminou com um XG maior do que o Chelsea. De grandes chances, 2 para cada lado. No primeiro tempo, por exemplo, o Sunderland com números maiores do que o Chelsea. Então, em geral, foi um jogo em que em nenhum momento o Chelsea ficou confortável na partida. Mesmo com mais posse, tendo que tomar iniciativa, o Sunderland parecia ter estudado muito bem, né? E, assim, as escolhas defensivas hoje não tinham Alderete como opção na zaga. Gertrude e Mukiele, eles são bons para jogarem como zagueiro nesse tipo de formato aqui de time, porque eles têm vitalidade para subir e acompanhar. Porque muitas vezes o Chelsea baixava todo mundo para tentar ajudar na construção, e esses jogadores, eles tinham a exigência de subir junto, deixar espaço nas costas e ter que correr muito, né? Pra frente e pra trás, corre pra frente e pra trás, pressiona e não deixa espaço nas costas. E foi interessante como a linha defensiva em geral do Sunderland se comportou muito bem. Mais uma pausa pro cafezinho. E foi assim, cara, foi uma coisa que eu sinto falta, por mais que a nota do Enzo tenha sido muito boa, eu sinto falta muitas vezes, porque ele em fase ofensiva, né, com bola, ele se junta aqui e faz essa meia direita, né, e aí fica muito mais pro Caicedo e para um dos laterais construírem aqui por dentro, né. Eu sinto falta, eu já falei isso várias vezes aqui no canal, do Enzo participando mais da iniciação das jogadas, né? Pra superar a pressão, eu acho que o Enzo é o jogador com mais qualidade desse time do Chelsea. Até quando ele baixava, eram os momentos em que o Chelsea conseguia gerar um passe, quebrar a linha de defesa e ganhar campo, né? Então eu acho que o Enzo, ele precisa ser um cara que sempre participa do jogo. Quando é uma partida em que o Sunderland tá, beleza, todo atrás, você pode colocar ele até numa fase mais ofensiva, mas num jogo como o de hoje, eu acho que o time precisava dele fazendo essa construção e ele acabava jogando mais avançado. Mesmo assim, foi um dos destaques da partida pelo lado do Chelsea. Ali na metade do primeiro tempo, acontece o gol do Sunderland. E o gol do Sunderland sai de um lateral para a área. Uma marca não só dos times que subiram, dos times mais que entram como azarão nos jogos, mas é uma marca da Premier League em geral, né? Vários times fazem isso, inclusive times do topo, como por exemplo o Arsenal tem um lateral na área muito forte, o Tottenham tem um lateral na área muito forte, enfim, vários times fazem isso, não só os times lá de baixo. Então tem o lançamento para a área, tem uma primeira disputa ali, o Ballard é sempre o cara procurado nesse tipo de bola, né, porque ele é muito bom na bola aérea ofensiva. Tem uma disputa, a bola sobra no Sadik, ele finaliza, eu acho que é o Champong que tá meio que dentro do gol, dando condição para todo mundo, e o Isidoro, artilheiro do time, apareceu, ele que fez um jogo bastante honesto, bastante competitivo, brigando muito, e teve ali presença de área para finalizar na pequena área e marcar o gol do Sunderland. E pra mim foi impressionante o tanto que o Sunderland correu no jogo, cara. Correu, assim, tem uma coragem envolvida, mas tem também uma vitalidade física. Impressionante como esse time pressionava, corria. E foi recompensado dessa maneira. Ali, quando estava na reta final 30, 35, o Sunderland sentiu um pouco da questão física, natural, baixou as linhas e resistiu à reta final do primeiro tempo. Resistiu, baixou, esperou mais no campo de defesa mesmo, assim, bem baixinho mesmo, e o Chelsea ficou com a bola. Ali foi o momento em que o Chelsea conseguiu entrar no campo de ataque, mas muito a partir da ideia do Sunderland, né, da proposta do Sunderland. Mas consegue resistir e vai para o intervalo com 1-1. Pra mim, o primeiro tempo melhor do Sunderland. Aí vem pro segundo tempo, nenhuma alteração de nenhum dos dois lados. Com 58 entra o Estevão na do Garnacho. Alteração que joga o Pedro Neto pro lado esquerdo e o Estevão entra pelo lado direito. Não foi um bom jogo do Estevão, tá? Ele é um cara que a torcida já gosta muito, muito talentoso. Eu adoro o Estevão e quero ver ele cada vez jogando mais. Ele teve dificuldade para superar o Reinildo. Muitos dos embates 1 contra 1 aqui, o Reinildo levou a melhor, inclusive no lance do gol, do segundo gol do Sunderland na reta final do jogo. Mas de qualquer forma é um Chelsea que procura o Estevão quando ele entra em campo, né? Mostra que tem uma confiança ali envolvida no brasileiro. O Sunderland faz algumas mudanças logo na sequência. O Taube entra no Bertrand Traoré, que pra mim foi o que se destacou menos do ataque. Jogador um pouco mais experiente, né? Jogador de 30 anos já, o Bertrand Traoré, muito rodado.
acabou saindo para entrar o Taube, que foi uma das contratações da temporada, né? Que veio do Bruges e marcou o seu primeiro gol com a camisa do Sunderland. Na Premier, né? Ou em geral. Acho que é o primeiro gol dele na Premier. Com a camisa do Sunderland. E foi assim, cara, o Chelsea, ele teve seus momentos no segundo tempo, mas em geral o Sunderland se defendia bem. Se defendia bem. Tinha uma chance ou outra, teve seus momentos o Chelsea no jogo, mas o Sunderland conseguia competir. E foi muito interessante que a partir de um momento ali no segundo tempo, a torcida do Sunderland começou a vibrar com cada lateral, com cada disputa física, com cada assim, pequenas conquistas em campo. E isso foi, assim, motivando a torcida, os jogadores do Sunderland. Tem até uma bola que é lançada pelo próprio Lefebvre, né, pro Xhaka dentro da área, cara. E ele tem uma chance muito clara, assim. E ele corta, mas aí o Achampong vai bem e consegue travar e evitar o gol do Xhaka. Mas já dava, assim, eram sinais de que o Chelsea estava com a bola, o Sunderland não conseguia pressionar no mesmo nível que pressionava antes, apesar de ter voltado no segundo tempo muito com a ideia do primeiro tempo também, de incomodar, de tirar a saída de bola do Chelsea. A partir de um certo momento também o time baixou um pouco mais e ficou aproveitando mais os contra-ataques, mas o jogo mostrava como estava perigoso pro Chelsea, né? Como era um jogo perigoso. O Chelsea foi se lançando, o Sunderland trocou o Isidore pelo Brobbey para dar um pouco mais de frescor, né? O Isidore correu muito sozinho ali no ataque, né? Precisava dar um refresco. O Brobbey é um cara muito mais de segurar, de reter a bola, de pivô. E o Higg entrou no lugar do Lefebvre. O Higg que normalmente é titular, né? Num 4-2-3-1 jogando como 10. Nessa formação, o Higg entrou aqui, aberto pela direita, e o Taube ficou aberto pela esquerda. O Chelsea vem com algumas mudanças. Entra o Gittens no lugar do Gil. Isso faz com que o João Pedro vire o 9 e o Estevão vire 10. Foi um momento interessante ali do jogo. Aí Gittens e Pedro Neto voltando pro lado direito. Depois entrou também o Adarabioio no Achampong. A bola parada ofensiva do Chelsea deu trabalho pro Sunderland, tá? Os escanteios deram trabalho. O Reece James é muito bom batendo escanteio, ele bate sempre fechadinho, então foi um detalhe do jogo. E quando entra o Tosin, ele é um cara muito alto, né? Então também gera aquele perigo na bola parada ofensiva. Depois entra Andrei Santos no Pedro Neto, jogando de volta o Estevão pro lado direito e o Tariq Jorge no João Pedro. O Chelsea começou a se lançar cada vez mais, e aí nos minutos finais, aos 94, o Estevão tenta uma jogada de 1 contra 1, o Mandava consegue o desarme, o Gertruida conduz, lança pro Brobbey, e aí fica, o Brobbey não sabe o que fazer, mas ele na verdade tá segurando ali no físico, esperando alguém do Sunderland chegar, ele levanta a cabeça, serve o Taube, que dá um tapa de direita e marca um belíssimo gol. Sunderland 2, Chelsea 1, e temos um novo vice-líder na Premier League. Impressionante, cara, impressionante. Jogo decepcionante do Chelsea, obviamente, né, jogando em casa contra o Sunderland. Fica aí uma nota negativa para a atuação do Chelsea, mas uma nota extremamente positiva para o Sunderland, que dá todos os sinais que não vai brigar contra o rebaixamento e deixa esses dois principalmente, porque eu acho que o Forest vai se recuperar, mas esses dois aqui, ó, desesperados. O West Ham e o Wolverhampton. Porque o Leeds já joga muito bem e o Sunderland já joga muito bem. Talvez esses dois aqui não... Acho que o Leeds briga pra não cair, mas esses dois talvez não vão cair. E aí dois que estavam na Premier vão pro vinagre, porque o Burnley é um candidato real ao rebaixamento, né? Enfim, foi isso, pessoal. Teve também Newcastle e Fulham no jogo de hoje. Newcastle 2, Fulham 1. Não assisti nada desse jogo, né? Tava acompanhando o Chelsea, mas fica aí a marca para mais um gol do Bruno Guimarães, né? O jogador tá sendo fundamental nessa temporada, participando de lances decisivos. E hoje ele foi decisivo com o gol nos acréscimos do jogo. Newcastle 2, Fulham 1. O Fulham aí deixando escapar resultados, né? Chegou a empatar com o Lukic, que é um cara importante de voltar, né? Então Newcastle 2, Fulham 1, com esse resultado, Newcastle 11º, e o Fulham vai se aproximando ali de um Z3. Não acho que o Fulham vai cair, mas é pra ficar de olho. Certo, pessoal? Então é isso. Deixa o like, comente aí o que vocês acharam do jogo. Foi bem interessante esse Chelsea 1, Sunderland 2. Tô empolgado com esse Sunderland. Confesso que no fim ali fiquei feliz com o resultado. Nada contra o torcedor do Chelsea, né? Vocês sempre são muito bem-vindos aqui. Mas não dá pra negar que foi um jogo muito impressionante
de coletividade, de dedicação, de um Sunderland muito competitivo e de um Chelsea um nível abaixo, beleza? Deixa o like, hype o vídeo, compartilhe, quem quiser virar membro do canal. Daqui a pouquinho tem vídeo de Manchester United e Brighton, certo? E tem também vídeo mais tarde do jogo do Liverpool. Amanhã, livezinha pós-rodada e pós-El Clássico lá na Espanha. Beleza, gente? Beijo, tamo junto.